cá. Aqui, onde sai? Aqui sai. Não, e aí não. Até aqui Tá. assim? Sim. Tá. Tá. Qualquer coisa faz um sinalzinho. Tá, boa tarde, pessoal. Boa tarde. Obrigado pelo convite. Especialmente a Giovana, que me incomodou algumas vezes, e aí eu fui lá e decidi, vamos fazer, chamei o Oliver. Se não fosse o Oliver ter aceitado meu convite, não sairia. Fez boa parte da pesquisa comigo. Então, eu sou o Daniel. Eu sou o Oliver. E nós estávamos aqui quando isso aqui começou. Acho que somos cada vez menos. Ninguém morreu ainda, né? Pelo que eu sei, mas não tem mais muitos frequentando aqui. Então é uma oportunidade. Não são muitas oportunidades que a gente tem de reunir tanta gente para contar essa história. Talvez deixar algum registro assim para a posteridade. Isso aqui talvez seria bom a gente até converter em algo mais, depois um artigo, quem sabe. Mas a gente juntou documentos e fotos e concatenou numa história para contar aqui para vocês. E a gente vai cobrir mais ou menos a primeira década. A gente vai parar ali por 2009, né, Oliver? Isso. A ideia é bem trazer fatos, mostrar pessoas, tecnologia, como a coisa surgiu, como a gente chegou nos primeiros anos até aqui. Tá. A gente Então, vai sempre trazer para vocês aqui embaixo, se quiserem acompanhar uma linha do tempo, para vocês terem uma ideia em que ano mais ou menos a gente está, como é que começaram as coisas. E aí, quando a gente pensa assim, como contar, como é que surgiu a robótica no Pio 12, a gente começa a pensar o que aconteceu, como é que foi. E pelo menos eu lembro sempre de um fato que para mim lembra aquele efeito borboleta, que talvez vocês já tenham ouvido falar, que uma pequena coisa, uma pequena mudança lá nas condições iniciais vai desencadeando coisas e culmina em algo completamente diferente. O pessoal usa esse efeito borboleta para dizer que na atmosfera da Terra, uma pequena oscilação pode causar um tornado no final, porque envolve muita coisa. E aqui parece que no começo teve alguma coisa assim, pelo menos do meu ponto de vista. a gente debateu um pouco, porque o efeito borboleta remete muito ao acaso, ao nada importa, né? Tudo vai ser o que e nada que a gente faça importa. E é bem pelo contrário, né? Começou com acaso, mas a gente não está aqui hoje pelo acaso mais. Foi o nosso trabalho, né? O trabalho na nossa época, na geração do meio e na de vocês. E essa segunda parte, inclusive, eu quero que um dia alguém conte, né? Talvez no próximo Mentors. Mas então, a robótica no Pio 12 começou porque um professor foi atropelado em 2001. O professor de física, Dário, foi atropelado, acho que em maio, por aí, e contrataram um professor de física substituto às pressas, que é o professor Ivan Boezin. Alguém conhece o Ivan aí? Olha, Que bom que a maioria conhece. Alguns trabalham para ele, com ele, né? Cara difícil de lidar, né? Mas todo mundo sabe que ali tem algo especial, né? Ele até vinha hoje, né? Eu acho que ele não conseguiu vir. Mas então, houve essa contratação às pressas do Ivan e logo ele começou a conversar no ouvido da segunda peça aqui do nosso slide, né? Isso, e o Ivan nos deu aula. Nós éramos alunos do ensino médio nessa época, então a gente tinha aulas de física com o Ivan e as aulas práticas de laboratório também. Então, essa primeira turma da robótica, no início, né, não tinha robótica, era aluno de física dele. E o Ivan falava muito de muitas coisas, mas de robótica, de que ele tinha ido nos Estados Unidos com uma equipe, que ele já tinha montado uma equipe, contava várias histórias que estimulavam a gente. Né, e que ele tinha vontade, então, de um dia ter isso aqui no Pio 12 também, de criar isso. Sim. E ainda nesse ano de 2001, ele, na época, havia uma feira de ciências, assim como hoje ainda existe Piotech. Antes a Piotech, ela tinha outro nome, nem lembro mais, mas era uma feira que mobilizava toda a escola por mais de um dia e todo mundo ficava muitas semanas trabalhando em cima. E nessa feira eles apresentaram um pequeno piloto da robótica, assim, eles tinham um stand como qualquer outro e o Ivan e mais 2, 3 alunos apresentaram lá uns buibuts, que a gente vai passar aqui depois, né? E o Ivan até me contou que ele conversou com o diretor da época, que era o irmão Paulo Passim, foi diretor do Pio 12 de 87 a 2003, também uma pessoa muito querida, muito boa. O diretor gostou dessa ideia do Ivan de termos robótica aqui dentro, então o diretor estava convencido, o Ivan conversou com os alunos e os alunos estavam convencidos, mas o irmão Paulo disse que os pais também precisariam ser convencidos. Então isso que levou
o Ivan, nessa mostra, ainda em 2001, fazer um pequeno stand, era um sábado de manhã, teve entrega de boletins, e ele pôde então mostrar para os pais o que era robótica. Conseguiu trazer alguns robôs, juntar alguns alunos e fazer uma pequena amostra, em poucas classes, assim. 3 classes ele mostrou os robôs, aquele pequeno stand lotou de pais, muitos pais queriam saber o que era aquilo, e o Ivan me contou que no que o diretor passou, o irmão Paulo passou por ele e disse, está aprovado, pode seguir em frente. Sim. Mas de onde o Ivan tirou essa ideia, né? Acho que antes vamos falar um pouco dessa galera aqui. Inicial. O Ivan, ele trabalhava com uma equipe que ele veio construindo nos últimos anos de docência dele em mais de uma escola, né? Então ele chegou aqui com... Talvez vocês conheçam a maioria desses. Ali do lado do Ivan. Um desse aqui é laser, né? Senão eu aponto. Eu desliguei o bagulho. Vamos no laser manual achei. aqui, ó. Alguém sabe quem é esse cara aqui? Esse aqui é o FTA do Brasil, já faz uns 2, 3 anos, né? O Pablo, ele foi fundador do Under, deu aula pra gente de robótica. Por quê? O Ivan criou o Repio, ele era o cara contratado do Pio 12, mas ele trouxe essa turma pra ajudar ele a montar. E tu nunca sabia quem ia te dar aula, né? Eu tinha aula, daí outro dia foi com o Thread. Quem conhece o Thread aí? Alguns, né? Ele trabalha ainda com a gente na Upsensor, ele ainda ajuda a gente na Stemos quando o nosso site sai do ar. Ele faz o site do Mauro, ele faz um monte de... Ele ainda tem alguma relação com a gente. Esse cara aqui, Ricardo Wicker, era aluno do Ivan, lá no Província também, foi fundador aqui do 1156, trabalhou o verão com a gente, não chegou a dar aula. Ele hoje é doutor em física, né? Isso. Ciclista profissional. Sócio de uma empresa sócio de uma empresa alemã de tecnologia. A gente fez um projeto ano retrasado com ele para Data Science de barragens, lá na Upsensor. Foi a última vez que a gente trabalhou com ele efetivamente. Esse cara aqui, nunca vi, mas tá na foto. Não sei como, a gente perguntou pro Ivan essa semana, né? Ô Ivan, quem é o cara aquele que tá na foto? Foi aluno do Ivan e bem no início também ele deu uma mão. Talvez ele entraria junto, mas por questões pessoais acabou não se envolvendo tanto. Mas hoje ele trabalha na Lego, né? Na Lego, é engenheiro na Lego e trabalha na parte técnica da Lego. Isso em Copenhague, eu acho. Eu acho que lá fora. Sim. Bom, mas antes do começo, o Ivan não veio pra cá e vou criar o time, vou criar a First. Ele veio com uma bagagem. Então a gente sempre pode mapear um passo para trás de onde surgiram as coisas, né? Claro, uma hora a gente tem que parar, senão a gente termina no Big Bang. Mas eu acho que esse passo para trás vale a pena, tanto que quase saiu da tela aqui a setinha. O ano era 99. 99, a diretora do Colégio Província de São Pedro, de Porto Alegre, entregou pro Ivan um folderzinho da First. Falou, vê o que é isso. Aí ele viu o que era isso, né? Eu estava conversando com o Ivan essa semana, ele disse assim, era o primeiro dia dele no Província de São Pedro, né, lá em Porto Alegre. E ele era novo, não conhecia ninguém, estava num auditório, como se fosse aqui, numa reunião de professores, e a diretora com um panfleto. Eu tenho alguma coisa de robótica aqui, quem é o professor que quer assumir? Quem se interessa? E o Ivan olhava para os lados, nenhum colega se manifestou interesse. O Ivan sempre buscando algo novo, eu me interesso, sem nem saber onde estava se metendo. E era um folder, um trifolder da First, falando sobre a First. E eles foram atrás, resolveram que iam criar uma equipe, entraram em contato com a First americana, e a First disse assim, olha, legal o interesse de vocês aí no Brasil, mas nós não temos nenhuma equipe fora da América do Norte. É só Estados Unidos e Canadá. Vocês podem montar uma equipe, mas não sei, vocês vão ter que vir para cá competir. Então, depois de um tempo, deram essa, digamos, permissão, abriram para que um time que não fosse da América do Norte pudesse participar da FRC e competir numa regional americana. Assim que nasceu o 383, o Brazilian Machine, primeiro time brasileiro. E o Ivan, ele tinha 27 mais ou menos nessa época, ele é de 72. Então, a gente está falando de gente muito mais nova que nós, né? E aí deram esse salto e ficaram um mês nos Estados Unidos, eles competiram na Virgínia e depois ficaram 2 semanas dando banda nos Estados Unidos até o Mundial, que era na Disney, no Epcot Center.
Uns anos depois migrou para o Texas, mas naquele ano, que foi onde nós fomos, né, no nosso primeiro ano. Mas então fizeram uma baita viagem lá. Em 2000, mais ou menos, o Ivan saiu do Província, logo depois dessa temporada. Aí ele ficou esse tempo todo arquitetando um curso de robótica educacional. Porque também nessa oportunidade aqui ele foi aos Estados Unidos não só para buscar kit, para viajar, eles ficaram um tempo fazendo curso lá. Exatamente. Curso do material que a gente vai mostrar para vocês daqui a pouco. Foi indicado pelo próprio pessoal da First, né? Sim. Que linha seguir. Então eles foram fazer um curso para isso, para se aprofundar mais. Mas então, o Ivan ganhou a carta verde lá, e aí ele começou a desenhar o Repio, literalmente, né? Até o diretor pediu para ele, o irmão Paulo, na época, certo, Ivan, tens aprovação, mas então faz um desenho, um esboço. Pode usar aquela sala lá em cima, no ginásio, que é a mecânica. A sala onde a gente fazia aula de inglês, lembra? Isso, antes era sala de inglês. Pode usar ali, mas faz um esboço de como tu imagina essa sala. E aqui, para alegria do Daniel, a gente tem os primeiros CADs. Nossa cultura de CAD é muito antiga, mais do que a gente sabia, né? Isso aqui foi feito em rinoceros. Entrada da sala, né? 6 computadores, para os alunos trabalharem em dupla. Então, toda eletrônica e programação aqui. E no fundo, onde tem a pia, eu acho que até hoje, né? E o CNC. A pia tá lá ainda. O CNC aqui no canto tinha uma furadeira e uma morsa. O quadro tá lá ainda. O quadro tá lá. As mesas não estão mais, mas até esses dias estavam, né? Essa mesa aqui, acho que ainda é a mesma. Então, era o recurso que a gente tinha, algumas ferramentas, e com isso se começou a robótica. Foi isso. Aí foi a compra dos kits. Aí eles fizeram o pilotinho ali na... não, o piloto foi para Imazar. Eles fizeram os materiais e aí nós recuperamos um documento informativo do aqui. colégio. Isso aqui... Antes da internet, né, ser tão disseminada e redes sociais, o colégio tinha um informativo em papel. Todo aluno ganhava, normalmente uma vez por mês, informativo do Pio 12. Aí tinham lá os feriados, quando ia ter interséries, saídas, passeios. O que estava acontecendo de novo na escola, a gente sabia por uma folha de papel frente e verso. Isso aqui é um recorte do informativo de março de 2002. É o primeiro registro escrito que a gente encontra do Repio. Hoje deve Agora ser é no Insta. No Insta, né? Um post no Insta hoje, talvez. Bom, e o resto é história, né? O Repio abriu com muita adesão, 72 estudantes. Lotaram as turmas, né? Eram 6 turmas completas, de 12, né? De 12 alunos. Aí nós tínhamos 6 kits Boiboot, aí cada dupla, um computador e um Boiboot. Era todas as tardes e talvez o sábado. E até o sábado de manhã por falta de horário. Então, lotou. Era a novidade no momento. Ali tem uma foto de uma das primeiras turmas com o irmão Paulo também. O Chesco, o Pomba. Aqui o Daniel, eu, o Ricardo. E nessas aulas, então, a gente começou a ter o básico de programação, né? Quem nunca tinha visto robótica, que nem nós, a gente começou a aprender linguagem P-Basic, que era usado na First, naquela época. Começou a ter noções de eletrônica, a fazer algumas montagens de mecânica, alguma coisa com alumínio, parafuso. Começou ali, começou nessas aulas do Repio. E aqui está a sala, né, que hoje é a mecânica, então foi ali que nós começamos. 6 desses computadores, um quadro, 6 kits daquele tipo ali, que é o Boiboot, de Board of Education, com um conjunto de peças. Eu Vamos até passar? trouxe aqui um para vocês, a gente remontou um, vou passar para vocês verem na mão. Era uma plaquinha que a gente programava com protoboard. Depois a gente pode ligar, porque eu montei e não me aguentei, eu tive que programar ele. Então, uma boa nostalgia. Se quiserem dar uma olhada. Esse aqui é o Boiboot, ele adquirido acho que 10 anos atrás. Tipo, ele é o precursor do Arduino. Isso. O Arduino nem nega que se inspirou nele, né? Isso. E a First era toda baseada nesse chip aqui, até 2003. Quando a gente foi olhar algumas coisas,
imagino que a Sim. maioria de vocês conhece o Arduino, já ouviu falar. Algumas coisas estavam inspiradas em manuais e coisas da Parallax, né? Então, era realmente uma boa referência para a época, para começar. E aí, então, essa era o que nós tínhamos de recurso no início, bem no início. E o que foi se fazendo? Ao longo daquele semestre, a gente foi, além de aprender desde o básico, como ligar um LED, programar para esse LED piscar, fazer um motorzinho girar, montar um robozinho e colocar o robozinho para andar no chão, essa é a quinta, Toso. A gente vai chegar lá, ali tá? tá a primeira. Aqui está o cartaz da primeira. Tem o cartaz ali, isso, aquele cartaz ali, ó. O Toso vai mostrar por que esse cartaz está ali, o mesmo que está... Quase tá o mesmo. aqui, quase o mesmo, que está na esquerda. Nós éramos, então, tínhamos as aulas iniciais e mais para o final do semestre, o Ivan e a equipe, eles começaram a preparar uma competição de mini-robôs, que era aquela ideia de juntar os alunos em pequenos grupos para que eles criassem uma equipe, criassem um nome, criassem um logo, um uniforme e, em cima de certas regras, construíssem um robô tendo como recursos um kit desses, um Buiboot, né, da Parallax, e mais algumas peças. E aí montassem um robô para resolver algum desafio. Então foi a primeira vez que a gente foi desafiado e colocado para uma competição de robótica. A gente passou várias semanas construindo esse robô em equipes. O Ivan não falava muito em First, né? Mas obviamente ele estava plantando a sementinha da First, até porque no segundo semestre foi completamente focado nisso, né? Exato. A competição então foi no dia 6 de julho de 2002. Né? Aqui o ginásio, acho que foi a primeira vez que o ginásio do colégio viu robôs aqui. Eu brinco que foi quando a gente começou a espalhar porca e parafuso pelas quadras, que a gente faz até hoje. Os robozinhos e tem um layout aqui de como se pensou, se organizou o ginásio para aquela competição. A gente tem um registro inacreditável que a gente achou no canal do Pablo, do YouTube. Esse aqui tá no meu. Tá no teu? É, esse é do meu. E acho que a gente tem quase certeza que foi o Chesco quem editou. Bom, vamos passar logo. Será que eu consigo aumentar aqui? Então, a primeira competição de robôs, 2002. Primeira edição. Não adianta. Os logos das equipes, né? Isso foi gravado no VHS, né? E depois digitalizado de alguma forma. Esse é o Oliver. Marcel Van Hatten. Literalmente. Não tinha USB, cabo serial de programação. Rafael, o Chesco. Música de suspense. Scott. E aqui, como o Daniel falou claramente, aliança branca e aliança vermelha. A gente já estava sendo, digamos, preparado, conduzido para algo maior. Acho que eles pegaram os únicos cortes com um robô fazendo alguma coisa, né? Fazendo ponto. Foi bem frustrante, assim. Eram bolinhas de ping-pong, os elementos de jogo. A gente tinha que levar de um lado para o outro na quadra. Totalmente autônomos daí. Então era programação em PBasic, nessa plaquinha da Parallax, mais uma estrutura construída pelos alunos. Chegou a ver até o fim. Como? Chegou a ver até o fim. Sim. A comemoração da vitória.
E assim se encerrou o primeiro semestre do Repil. Ah, não. Foi isso. Encerrou com essa competição. Voltou aí? Ainda não. Agora é só conseguir botar Isso. em tela cheia de novo. Uhum. Essas imagens aqui, então, são do segundo semestre de 2002, que aí o Ivan e a equipe, eles fizeram uma proposta para nós, de nós construirmos, então, um chassi maior, um robô grande. Até então, eram aqueles robozinhos que vocês viram no vídeo, e aqui a gente começou, então, a fazer algo maior. Fomos atrás de bateria de carro, 12 volts, motores comprados em ferro velho, motor de limpador de para-brisa de Volkswagen, a gente recuperou, e montou robôs como esses. E aqui que o Gerson da manutenção começou a ajudar a gente. Ele conseguiu umas classes velhas, a gente com a madeira das classes fez a primeira estrutura, primeiro chassi de robô. O controlador era Parallax, essa plaquinha verde aí que vocês têm na mão. E o Ivan tinha conseguido para nós algumas antenas de radiofrequência para a gente trocar dados entre as placas. Então a gente fez um controle e tinha um receptor no robô e a gente conseguia controlar então um robozão desses grande para nós pela primeira vez. Conseguiu fazer algo radiocontrolado. Então foi uma preparação, um semestre de se preparar para First. O Gerson soldou bastante coisa para nós. Né? Sim, depois também soldou bastante coisa em ferro. Legal. Peraí que deu tudo errado. Eu vou tentar de novo. Não, eu sei, eu quero mais cedo teve uma palestra do Booster Club. Quem é que estava aqui que viu? Foi muito massa porque é massa ver o quanto evoluiu dessa época que eu até falei um pouquinho, mas reunião de pais sempre teve, assim. A gente continuou, a gente tinha nessa época, a gente fez rifa, que já não se faz mais, também foi falado no Booster Club. O que vocês acham dos prêmios aqui da época? E sorteio em dezembro de 2002. Mas então, essa foi, acho que, a primeira reunião de pais em que foi soltada a bomba, né? Nós vamos competir nos Estados Unidos, tem que arrumar tanto dinheiro. Até para ir no kickoff, buscar o kit lá nos Estados Unidos. Então, os pais já começaram a se organizar no final de 2002 para que alguém pudesse viajar para os Estados Unidos, ir no kickoff, buscar o kit e a gente ter a primeira temporada de FRC. E houve, né? E houve, e aconteceu. O Ivan foi para os Estados Unidos, né, buscou o kit, então pela primeira vez a gente teve um kit na mão e pôde começar a construir, a testar algumas coisas. E nessa temporada de 2013, então, até com o intermédio do irmão Paulo, nós tivemos ajuda da PUC, também de universitários, pessoal de engenharia da PUC, veio até o Pio 12 e auxiliou, orientou a gente para fazer os primeiros protótipos de robô. E a gente documentou aqui, o Ivan disse, tem que mostrar as primeiras tentativas, o primeiro chassi que a gente fez, com um motor de parafusadeira Bosch, era o que vinha no kit, tinha um grampo que soltava, era horrível. Depois a gente trocou aquele chassi, fez uma curvatura, porque descobriu que ele trancava no topo da rampa aquele ano. Fez um projeto que ficou acima do peso, tudo isso na mesma temporada, para no final chegar no Vulture, que foi o primeiro robô dentro do peso, funcional e que realmente foi para a competição. Aqui mais algumas imagens dele finalizado e a gente testando no ginásio, né? Lá nas férias ali de 2003, a gente testando o robô no ginásio pela primeira vez.
Aí foi o primeiro de muitos que na regional não deram muito certo, daí a gente deu uma mexida e funcionou no evento seguinte, né? Que nem essas garras aqui supostamente era para pegar uma caixa. Nós devemos ter ainda essas caixas azuis lá da primeira temporada e nunca deu muito certo. Daí a gente só rebaixou ele, passava por baixo de um overpass assim, de sei lá 12 polegadas de altura. E isso já era um grande ganho naquele ano. E nos permitiu, sei lá, ter alguma dignidade no jogo. Mas o irmão Paulo aqui de novo. O irmão também veio visitar a gente enquanto nós construíamos o robô. A gente, sabendo disso, organizou um pouco a bagunça em volta, que estava grande. Ali já dá para ver que a gente foi usar o corredor porque aquela salinha começou a ficar pequena, a salinha da mecânica, né? Ter tudo ali, era só ali. A gente começou a expandir, né? E para os lados. No ano seguinte a gente conseguiu a sala que hoje é o depósito ali. Que era o depósito do lado, né? Aquela que está atrás do diretor. E aí... Não, naquele ano, então, nós fomos para a regional J&J Mid-Atlantic, em New Jersey. Ó. Depois veio a se tornar, acho que a New Jersey Regional, não sei se ela existe ainda. Mas... Sim. Tanto é que o Mark ele é do comitê dessa J&J da Mid-Atlantic, né? J&J é Johnson & Johnson, que era o patrocinador na época. Não sei se ainda está envolvido com a First. Então aqui somos nós na temporada, na regional. Em Nova Jersey. Em New Jersey. O irmão Paulo foi com a gente. O Ivan viajou aqui. Conosco. Tem o cônsul brasileiro, né? Nos visitou lá. Sim, sim. Nós tínhamos muito apoio da Ana... Essa aqui é a Ana Lúcia Martínez. Sim. Da Ana Lúcia Martínez, uma funcionária da First, que ajudou o Ivan lá no primeiro ano e continuou nos apoiando muito por muitos anos. Ela ainda mora nos Estados Unidos, ela não é mais colaboradora da First, ela é aposentada, mas quando ela tem a oportunidade, ela vai ver a gente. E que dá para mencionar ainda uma curiosidade. Nessa época, o robô era enviado em caixa. A gente fazia uma caixa de madeira, pintava bonitinho e enviava o robô dentro de uma caixa, né? A FedEx vinha buscar sempre no último dia da build season. Tinha que ter a papelada tudo em ordem e voltar. Só Deus sabe como é que a gente fazia, mas era de FedEx. Começou a se tornar muito caro, né? A First cresceu muito. E aí, eu acho que é mais por causa disso do que qualquer outra coisa, que foi, primeiro eles acabaram com o envio, ficou o bag and tag, né? E aí até isso agora virou, a gente constrói até o último minuto. Eu acho que isso contribuiu muito com a qualidade dos robôs, do espetáculo como um todo. Então acho que, ainda bem que isso aí desapareceu, mas acho que foi em função de custo do que qualquer outra coisa. E também no Mundial a gente tirou essa icônica foto aqui que a gente usou por muito tempo em muitas mídias, né? Somos nós 28 aqui em Houston, no Reliant Park, não é no mesmo lugar que é hoje. Às vezes a gente passa na frente enquanto que está lá, mas é um lugar diferente. Posso passar? Pode passar. E aqui, a gente está no ano de 2004, que a gente enxerga como um ano que a gente conseguiu começar a expandir bastante as coisas. O irmão Paulo, o Ivan, na época coordenadora, a Denise Senger, eles foram atrás de um projeto de robótica para ensino fundamental. Porque até então o Repil ele era ensino médio, né? E existia um projeto da empresa Edacom de São Paulo, chamado Lego Zoom, de robótica para fundamental. E se trouxe isso para o Pio 12. O Pio 12 foi um colégio pioneiro, teve até bastante ajuda dessa empresa para que a gente servisse de modelo aqui, para que se conhecesse no Rio Grande do Sul esse padrão, essa forma de se trabalhar. Então foi montado lá no prédio principal, no térreo, uma sala que a gente chamou de LET, Laboratório de Educação Tecnológica, e se trabalhou com os kits Lego, se criou esse espaço. A Sabrina Araújo, a Bina, começou e eu a dar aula aqui. Acho que talvez alguns conheçam a Sabrina. Então ela começou a dar aula, ela cuidava da parte pedagógica, eu da parte técnica, e a gente fez essa criançada do Fundamental feliz por ter então kits de robótica e aula com, na época, RCX. Isso aqui o Felipe Gesla foi aluno e teve aula com desses. Vou passar se vocês quiserem dar uma olhada também. 3 entradas, 3 saídas. Era tecnologia de ponta na época.
Então se criou isso aqui, aí todo mundo no fundamental, no Pio 12, tinha aula de robótica no currículo. E esse ano também de 2004, um pouquinho antes, na verdade, final de 2003, o Ivan começou a levar esse modelo do Repil para outras escolas. Então esse mesmo modelo que deu certo aqui em um ano, o Ivan começou a levar para outras escolas. No Colégio Marista Graças de Viamão se implantou, o Rafael, o Pomba, foi dar aula lá. Foi implantado também no Marista Conceição de Passo Fundo, mesmo projeto, onde o Chesco foi dar aula, depois o Gustavo, o Joca foi dar aula lá, e também foi colocado no Sinodal de São Leopoldo, que depois eu também fui dar aula lá. Eu dava aula aqui no Pio 12 e depois fui para lá. E o legal é que junto dessas aulas, a gente manteve a competição de mini-robôs e essas escolas, elas participavam com as suas equipes, todos juntos. Então tinha uma integração, tinha uma cooperação bem legal entre o Pio 12 e essas 3 escolas aqui que eu citei. No finalzinho de 2003, nós fizemos a 2ª edição da competição de mini-robôs, depois a 3ª aqui, a 4ª foi lá em Passo Fundo, no Conceição, a 5ª no Pio 12 de novo e a 6ª no Sinodal, em 2005 daí. Essa foi a última, a última que nós série. fizemos. Nessas quadras aqui. A quadra foi modificando, crescendo um pouco. A 5ª temporada, a 5ª competição tem o pôster ali, se alguém quiser olhar. Não achei Tá digital. na coluna do lado do quadro branco ali. Eu procurei e não achei hoje. A gente... Acho que foi pro lixo. Procurando até nas coisas, nós vimos que na época nós mantínhamos até um site de minirobôs.com.br. Eu descobri manuais que nós tínhamos feito, nós aqui no Repil fizemos para ajudar as outras equipes a começar. Então tinha manual de seguidor Tínhamos de um linha, fórum. Tinha um fórum Tinha do o Repil. site repil.com.br com documentação, notícias que a gente fazia e materiais técnicos, né? É antiga essa história que vocês levam até hoje de disseminar a robótica, de ajudar os outros, de competition. Já vinha sem ter esse nome. Isso já acontece há bastante tempo. Isso que eu acho que é legal registrar aqui, né? Sim. Não segue participando da UBR até hoje, foram campeões, foram até as finais. E a gente organizou lá um tempo, né? Tu Sim, organizava, a primeira, eu fui voluntário. Eu dando aula lá, recebi um dia um cartaz pelo correio da primeira OBR e dizia: inscreva sua escola e aplique para ser escola sede. Por que não, né? Apliquei, deu certo e a gente começou a fazer OBR lá. Aí vinha o pessoal do Pio 12, desses colégios também jogar. Por isso que talvez essa competição de mini-robôs ficou de lado. Surgiu o OBR, depois o Desafio Marista de Robôs, que era o desafio da PUC. A gente foi migrando para essas outras competições. Vex. Foi deixando, Vex também, foi deixando a de mini-robôs um pouco de lado. Até esses dias tinha umas peças dessas por aqui, né? Eu lembro. Onde? Essa aqui, a mãe da É colônia. meu. Esse aqui é um projeto muito caro pra mim e pro Oliver. Tipo, ele não foi super importante nem representativo, mas a gente vinha trabalhar acho que 2 vezes por semana nele, né, Oliver? De manhã, Sim. assim. Que é o projeto Colônia de Robôs. Ah, obrigado. Olha só, cara, é tipo o Isso Muro aqui, das ó. Lamentações. Sobrou só esse Isso pedacinho. aqui aí. era de algum robô desses. Colônia de robôs. Nós procurávamos projetos, no, digamos, off-season, né? Entre uma temporada e outra, o que a gente pode fazer, como aprender mais. E aí, lendo bastante, na época, a gente chegou à conclusão que queria trabalhar com robôs colaborativos. Queria fazer uma colônia, estava em alta isso. Robôs que interagiam juntos para um resultado final. A gente criou um plano cartesiano ali, um quadriculado, que um robô mapeava, via condição de luz, informava para um robô mãe qual o melhor ponto de luminosidade e um robô especialista ia lá com uma plantinha e posicionava ela no melhor ponto, com a melhor luminosidade, né? Sim. Como o Daniel disse, foi muito bom para que a gente aprendesse, né? Pessoalmente isso foi Sim. relevante para nós. Se eu sei alguma coisa de programação hoje, foi por causa desse projeto, porque nas competições e tal, não era o que eu fazia, eu meio que terceirizava e esse aqui foi o estralo. Daí, no semestre seguinte, eu na faculdade fui fazer disciplinas de programação e tal, já estava bem afiado.
Mais alguma consideração, Oliver? Acho que é isso. Bom, gente, aqui nós viramos a página para um capítulo que já começa a entrar na era moderna, né? Porque se nós temos uma regional hoje e nós tivemos uma no passado, foi muito por causa disso aqui. Global Tech era uma feira da RBS de tecnologia quase como o South Summit é hoje, assim, de ambições e proporções gigantescas. Não tão voltado ao negócio, mas pensado em inovação, em tecnologia. Era a ideia da feira. Eles chamavam assim, Feira de Ciência, Tecnologia e Inovação. Será um evento inovador e trará ao público a evolução da tecnologia incorporada no dia a dia das pessoas. Daí umas taglines, né? Genética, bioquímica, automação, agronegócios, assim, era muito marqueteiro o negócio, mas eles tinham muita verba ao ponto de eles construírem uma quadra oficial da FRC, acho que ou trouxeram de fora, sei lá. Tinha a FTA e tudo. Convidaram 2 equipes dos Estados Unidos para competir aqui. A gente fez uma mini competição ali no meio. Podem ver os stands tudo ao redor e no meio da feira, em Porto Alegre, em 2005, tinha uma arena de FRC completa. Tinha o time 555 e o 75. Moncler Robotics e Robo Raiders. Eles estão em atividade até hoje, né? Não sei o quão bom eles estão, mas na época eles eram muito bons. Levamos eles na Kronhard para comer pizza. E explodiu a cabeça deles, né? Tantos sabores, sim, né? Como assim? Sorvete na pizza. Sorvete na pizza. Acho que foi mais inovação aí do que na feira, né? E essa feira teve 2 edições. Se vocês procurarem no Google, acham até hoje o hot site da RBS. É um túnel do tempo, assim, o site não foi mexido em nada desde 2005. Tem um bagulho em flash que não funciona mais. Mas, cara, isso ali foi o spark inicial aqui para a First no Brasil, porque a gente está tipo na segunda encarnação da First do Brasil hoje, que é a First do Brasil pelo CSDN, que é muito mais estável, assim. Naquela época, cada temporada era completamente como a gente vai fazer, como a gente vai obter o recurso e quem vai tocar. Rolou por 3 temporadas mais ou menos, e aí veio a crise de 2008 junto, e aquela iniciativa foi para o saco, mas plantou muitas ideias e equipes que estão aqui com a gente até hoje, né? Aqui nós temos uma foto da nossa equipe, nossa primeira verde e amarelo foi nessa época, eu trouxe, ela deve estar em algum lugar aqui. E a equipe 75, a equipe 555, tinha time no Liberato, tinha o 1772, já existia. Tinha o Província de São Pedro, que era de longe o melhor time do Brasil na época. O que mais a gente tem de relevante aqui da Global Tech? Em 2006 não teve arena completa, mas nós tivemos um stand daqueles devia custar uma fortuna. Eles deram para todas as equipes brasileiras de novo, então por 2 anos a gente pôde expor ali por uma semana. Tinha uma competição de Lego, né, Oliver? Sim. Tu organizou, teve até briga. Isso, teve. Essa parte a gente pula. Mas era uma das atrações principais na feira, era a robótica. Era a arena lá no centro, a quadra, e chamando a atenção, né? Então, toda a feira. 2005, 2006, Global Tech. Vamos entrar no ano de 2007. Em 2007 foi quando surgiu o nosso atual logo. O logo foi feito pelo marketing do Pio 12, na época era o Matheus Zimmermann que trabalhava aqui, e ele fez não só o logo, como uma animação em flash que ficava na capa do site até o quê? 10 anos atrás. Esse bracinho mexia, né? Ele construía o logo. Se construía. E... foi dando um phase out no joystick, né? Até conversando com o Ivan, esse nosso trabalho antigo com CAD, em algum momento alguém importou essa imagem de um joystick que está na camiseta, nas primeiras camisetas, e meio que junto nasceu o logo do time e o nome. Acharam legal ter um controle, Under Control, e o nome nasceu com o logo. Até então era isso, era um joystick e o nome. Eu lembro que a gente ficou Under semanas Control. debatendo o nome do time, não chegava a lugar nenhum, até que... Under Control, põe lá Under Control. Vamos lá. E estamos aí até hoje, porque alguém botou lá. Então, 2007 foi um ano muito marcante, porque
nós tivemos um piloto FRC e ele foi na PUC. Piloto é como tu chama o primeiro ano de uma regional. É tipo um evento teste para ver se vai continuar tendo ou não. Então, foi um evento oficial. Se vocês olharem no Blue Alliance hoje, tá lá. Brazilian Pilot. Tinha premiação, tinha vagas, era normal. Tinha uma quadra completa. É, só a regra da FIRST exigia que fosse um piloto antes de se tornar uma regional. Então, o primeiro registro do ano foi o kickoff. A gente realizou um evento na PUC. Naquela época, assim, a gente costumava fazer eventos de kickoff para assistir todos juntos e fazer mini palestras, como ainda existe hoje em alguma medida. Só que naquela época dava para convidar todas as equipes brasileiras, né? Porque eram, sei lá, 3, 4. Aí eu acho que nesse ano aqui vieram até a PUC as equipes de São Paulo. O Cefaz, que está aí até hoje de uma forma ou de outra, né? O 1860. Naquela época se chamava Cefaz, que era o nome da escola deles, eu acho. E o 1382, que era a equipe do ETEP, que acho que é o colégio técnico mais gabaritado do país. Teve essa equipe de alto desempenho por muitos anos, assim, enquanto que a Johnson & Johnson patrocinou eles. Mas veio time de fora lá? De fora, não. Então era uma regional com 4 times. Não, 2007 tinha... 2007 a gente teve, acho que uns 15. É que eram iniciativas que iniciaram naqueles janeiro, assim. As equipes estavam se formando, assim. O que nós temos aqui? A regional na PUC. Foi um evento meio frustrante para nós, mas também virou a chave em muitas coisas, porque nós fizemos um projeto do jeito que foi a palestra do Bruno ali, de muito acima das nossas capacidades, só que numa escala completamente irreal, assim. Então nós estávamos até o meio das partidas terminando de construir o robô, porque nós tínhamos que fazer umas rampas, que era só ter cortado do escopo do projeto e dava tudo certo. Só que a gente não fez. E aí foi uma regional que a gente basicamente não jogou e foi a gota d'água para a gente mudar de atitude, assim. Naquela época, com aqueles membros que nós tínhamos, houve essa virada de chave, tanto que logo mais eu vou contar como é que foi o ano seguinte. Mas também foi o ano de um grande reconhecimento para a equipe. A gente sempre teve uma cultura de CAD muito forte. Desde o Ivan desenhando o Repio lá no Rhinoceros, no ano de 2003 a gente usou Rhinoceros para projetar o robô. Assim, o CAD era sempre um pouco atrasado em relação ao projeto, mas nós sempre tínhamos a noção de que era importante desenhar antes de fazer. Isso não é de graça que as equipes têm essa noção e a gente teve muito cedo. E logo no ano de 2004, com um dos membros do time, o Diogo Riede, ele nos ensinou a usar Inventor. Ele veio da indústria, era irmão mais velho de um membro da equipe, nos ensinou a usar o Inventor. A FIRST já dava licença do Inventor. Já no ano de 2004 ele foi útil para desenhar peças e tal. E a gente sempre construiu um grupinho do CAD, assim, sempre tinha 3, 4 fazendo CAD. Em 2005, robô completamente desenhado no CAD, fizemos aquelas blueprints para levar nas diversas indústrias centenas de peças, tinha uma pasta cheia, assim. 2006 a mesma coisa, e naquela época existia o Inventor Award. Eu acho que faz muitos anos que não existe o Inventor Award, mas era o único prêmio da FIRST, só tinha no Mundial, que dava um prêmio de verdade. Tu ganhava um notebook brabo, assim, para usar no CAD, e eu queria muito aquele notebook. Aí nesse ano aqui a gente avacalhou, assim, fizemos um grupo de umas 5 pessoas, desenhamos absolutamente tudo, fizemos tudo bem documentadinho, construímos o site do Inventor Award. O robô não deu certo, mas o CAD deu muito certo e eles anunciavam sempre lá pelo meio da Build Season quem são os 5 finalistas do Inventor Award e nós estávamos lá entre os 5. Então o robô não deu certo, não fomos bem na quadra, mas tivemos esse reconhecimento, pelo menos, né, um silver lining na nossa temporada de FRC. Lembra de quantas equipes no total? Cara, eram 1.300, eu acho. Né? É o número que a gente sempre repetiu, eu espero que sim. Talvez era o número total na época, não sei. Mas, não, acho que era 1.300 mesmo. E, cara, eu tenho esse projeto até hoje salvo, os prints, eu só não tenho mais o site. Mas é um grande orgulho, assim, pra gente. Naquele ano, o time de robótica de Lego do Felipe e do Marcelo Coutinho ganharam aqui no Brasil, de alguma forma, a vaga para Atlanta.
Então, se o Under não vai com o robô, eu e o Joca levamos eles para competir em Atlanta na FLL e aproveitar e ficar lá. Vai que a gente ganhava o Inventor, né? E participar da, sei lá, da janta dos finalistas que teve. Vai que ganhava o Note brabo. É. É o Jonathan. Eu não sei que fim levou, mas... Regional teve 2007, foram 15? 15. Metade dos times eu acho que era de última hora, assim, para preencher espaço. Bom, 2007, então, bastante coisa. 2008, nós tivemos uma regional oficial em São José dos Campos, patrocinada pela Johnson & Johnson. É meio que a terra deles lá. Também a terra da Embraer, teve muito apoio da Embraer lá. E nessa regional nós vencemos. A gente ganhou também o Engineering Inspiration. Então acho que... o Engineering Inspiration nós ganhamos em 2005 também, mas enfim, vencer na quadra para nós era um negócio muito distante. Tanto é que em 2007, sei lá, a gente deve ter ficado em último nos rankings. Mas daí, com aquele choque de realidade, fizemos um projeto mais simples. Cara, esse jogo aqui é inacreditável que ele existiu. Ele era basicamente um jogo de corrida. Era ficar dando lap ao redor da quadra. E só no Mundial que ele foi ser jogado de verdade, assim, porque tu tinha que dar o lap e jogar uma bola, acho que a maior que já existiu na FRC, por cima de um overpass que ninguém quase fazia. Era muito frustrante assistir o jogo, exceto lá na Einstein. Lá só tinha robôs que realmente jogavam o total potencial desse jogo. Mas nesse aí, e aí o Felipe, piloto, era bem malandro, sempre dava uma derrapada e fazia os outros robôs perder a bola que vinha por cima. A gente ganhou. Foi também, se eu não me engano, o último ano do Jarbas. O Jarbas foi o líder da equipe de 2006, 2007 e 2008. Em 2005 ele entrou para ajudar. Era um colega de mestrado do Ivan. Sim, colega de mestrado do Ivan. E também foi um ano em que a gente começou a intensificar o nosso voluntariado em eventos no Brasil, porque a gente saiu... Vai ser o nosso robô dando um lap muito rápido. Não, ano passado, 2007, já tinha, tanto que a gente fez um bumper quadriculado. Com as cores novas do time, né? Que a gente Eles não adotou tinham naquele regra de cor e não tinha muita regra de construção também. Aí ele foi regulamentado em 2009 para ter a cor da aliança, e aí saiu, sei lá, acho que usava uma bandeirinha. Enfim, a gente saiu do evento de São José e foi para o Guarujá trabalhar na FLL. Naquele ano também a gente fez regionais, isso aqui é em Porto Alegre, a gente fez regionais no Nordeste, a gente se metia em tudo quanto é lugar para ajudar a FLL, que estava surgindo naquela época. E ela chegou a ter 1000 equipes ali por 2010. Foi quando também, acho que era a Fundação Bradesco quem operava, e aí ficou um gapzinho de 1 ano, 2, e aí o SESI assumiu. Nós temos aqui. Em 2008 também a gente se meteu com o VEX. Acho que o Lavish era da equipe, né? Devia estar ali na foto, tem o Felipe e o Zero pilotando. A gente foi para a Califórnia competir no Mundial de VEX. O que acontece, tá? A FTC, ela não foi sempre a FTC. Em 2005, 2006, ela se chamava First VEX Challenge. E a VEX nasceu de uma iniciativa da Innovation First, que está aqui do lado, ó. Deixa eu ver. Será que eu consigo tirar daqui? Ah, não vou tirar. Mas enfim, esse controladorzinho aqui veio no Kit of Parts de 2003 para a gente fazer tipo um teste com ele. Anos depois surgiu o controlador VEX e a First VEX Challenge. E por uns 2, 3 anos, a categoria entre a FLL e a FRC foi a First VEX Challenge com materiais da VEX. E aí lá pelas tantas eles quebraram os pratos e foram fazer sua própria competição. E a FTC surgiu daí, o V virou T para ficar mais genérico, Tech, com NXT e um kit mecânico, mas o controlador NXT isso durou até 2015. Foi quando entrou a solução Android, da onde o Control Hub e o Driver Hub são hoje herdeiros, né? Mas então, VEX durou um tempo aqui no Repil, era
a gente usava demais aqui até, não sei, acho que naturalmente o interesse baixou, mas tinha competição entre os maristas. Acho que todos os colégios maristas aqui do Rio Grande do Sul tinham, a gente se reuniu mais de uma vez em Porto Alegre para fazer competições de VEX. A arena era praticamente igual em dimensão e era um EVA embaixo. Ela só tinha essa questão de ser um pouco elevada, mas no geral é quase a mesma ideia do FTC hoje, só que com VEX. Vai ser tipo 2014, mais ou menos, o último robô de VEX que teve foi no Mastratec, né? Teve tipo eu competi, a gente foi campeão, né? Competimos 2 vezes no campeonato paris de VEX, 2013 e 2014, e aí 15, que foi aquele da Mastratec, que teve tipo um ano ainda, acho que foi. Sim. É que isso também foi uma iniciativa empresarial de 2 caras com quem a gente tentou fazer uma parceria, né, de criar um livro e tal, que eles tinham a empresa Index, que está na camiseta aqui do Lavish, e aí eles trouxeram a VEX, venderam, eles eram tipo extremos do VEX na época, assim, só que eles meio que largaram meio cedo o negócio, ou então não tinha o que fazer mesmo, não sei, aí é com eles. E o último tópico que a gente quer apresentar hoje é como foi a mudança do sistema de controle na FIRST que aconteceu em 2009. Esse aqui era o sistema de controle desde 2000, se eu não me engano. Oliver, tu que programou esse cara aqui em 2003. Ele era em PBasic, que era a mesma linguagem dos robozinhos que a gente passou para vocês, os Buibuts. Então era muito fácil migrar de um robô pequeno, ter aquelas aulas e entrar na programação da FIRST. Era direto, assim, mesmas funções, comandos, então era tudo muito natural pra gente, foi uma transição tranquila. Embaixo do capô aqui tinha, deixa eu ver, cadê o Buibut? Tá passando aí. Bom, tem um chipzinho ali no Buibut, tinha 2 desses operando de alguma forma em conjunto, e aí uma multidão de portas, né? Acho que é principalmente por isso que tinha 2. Em 2004 migrou-se para PIC da Microchip, então passou a ser a programação em C, mesma cara por fora, esses aqui colados aqui, tu não tem como saber qual é qual direito. Era por radiofrequência, acho que era 900 MHz isso aqui, sei lá, 4 canais. Aqui é o Victor, alguns de vocês devem ter trabalhado com esse modelo de Victor, mas até esses dias tinha os Victor como é que é a sigla? Victor SRX, sei lá, o neto desse aqui. Spike era um relé, ainda se usa? Não, né? Acho que nem pode mais. Mas se tu queria acionar alguma coisa, simplesmente ligar na bateria ou não, tu podia usar esse cara aqui. O Spike nos últimos, tipo, 3 anos, eu acho, para ligar tipo LED. Costumava se usar para o compressor. Ele ainda é válido. Eu acho que ele está no manual como válido, mas tu não consegue comprar. Até uma equipe uma vez tentou comprar da gente, a gente foi atrás e não conseguiu comprar. Aí a Operator Interface, né? Era basicamente o mesmo que esse, para receber o comando de ida e volta. A gente chegava na quadra, tu plugava um dos cabos aqui e o FMS, que era mais um desses, conversava com o teu Operator Interface. Eu não ia conseguir fazer essa sessão aqui se não fosse o site do 358, que é mantido pelo Mark, nosso eterno FTA, que vai vir esse ano de novo, quer dizer, ano que vem de novo, pelo menos para um torneio. Ele tem tudo lá desde 92, uns robôs que a gente nunca nem viu, assim, um negócio que não tinha nem RF ainda, era tudo no cabo. Mas enfim, esse sistema de controle novo da National ele tem outra cara, mas ele ainda é o mesmo hoje. Então, trocou-se o microchip com RF para um CLP da National Instruments com Wi-Fi. Agora que nós estamos trocando para Wi-Fi 6, né? Mas ainda vai ser um cabo Ethernet daqui até aqui e nas camadas mais de baixo vai ser a mesma coisa ainda. Esse cara aqui se chamava Compact Real, ele ainda é um CLP normal da National, tu pode achar ele no site da National Instruments. Se quiser desenvolver uma aplicação industrial, tu ainda vai poder comprar ele. O que aconteceu é que com o tempo ele foi se especializando para atender a FRC, até que decidiu-se por gerar o RoboRio, que provavelmente é muito mais barato,
até a gente trabalhou na Altus, eu e o Oliver, e também nós tínhamos um CLP modular caríssimo lá, e anos depois eles brotaram um que não era modular, e era a mesma evolução do Compact Reel para o RoboReel, foi o que a Altus fez com o Nexto, pro Nexto Express. Então eu entendo o caminho que eles fizeram, mas a tecnologia por baixo ali é a mesma, provavelmente só cortaram coisas. A Operator Interface abriu caminho para esse cara aqui que está aqui na parede também. Isso foi só um ano, depois virou um notebook, que é muito melhor, né? Todo mundo tem um para levar na competição. Isso aqui estragou, era um parto de conseguir. O Circuit Breaker virou essa versão aqui, uma versão beta do Power Distribution, não do PDH, do PDP. PDP É. era aquela, daí virou PDP, que era a preta com verde, que talvez se veja Ainda é legal, ainda se vende e é muito boa ainda. E a gente tem para vender. Mas nem tudo evoluiu, né? Tipo, tem coisas que já são perfeitas. Isso aqui ainda é a mesma coisa, a bateria é a mesma. Desde 2003, né? Eu não sei, acho que desde antes, mas esse cara aqui atingiu a perfeição já. E, gente, esse era o final do nosso escopo. Eu espero que alguns de vocês façam o 2010 até 20, a próxima Mentor Conference, posso ajudar. Estava aqui boa parte do tempo. Talvez o Bruno faça. 10 a gente faz. Alguma pergunta, gente? Pode ser, então, que a próxima vez que vocês atropelarem um professor de física, pode ser